Fala pessoal, estamos aqui dando início ao nosso segundo dia de conferência global. Ontem foi fantástico, não foi não? Um tempo maravilhoso, pelo amor de Deus, assim, pra primeira noite a gente tá muito feliz pelo que Deus Não, a fez. gente foi construindo, levantando o altar, levantando, e quando foi de noite, ruptura total, milagres, prodígios, sinais, foi algo assim que eu vi que Deus está trazendo realmente um novo tempo para isso. Eu tenho um texto que tem queimado no meu coração para o dia de hoje. Eu queria ler Ezequiel, capítulo 1, ele diz o seguinte: Ezequiel, para mim, Ezequiel é o profeta do novo pacto. Ezequiel, ele é o profeta, como ele era sacerdote, então a base de profecia dele era o templo, as coisas do ofício sacerdotal. Então, como ele estava exilado, então ele almejava muito pela reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, mas ele já estava com 30 anos, que era o dia onde se começa o ofício sacerdotal dele, mas ele não estava em em Jerusalém, ele estava cativo na Babilônia. E aqui já traz um ensinamento poderoso para mim em Ezequiel, capítulo 1, porque às vezes nós estamos querendo que Deus faça algo de novo, e ele estava chorando para que Deus restaurasse o, o, o tabernáculo, restaurasse o templo, restaurasse a cidade de Jerusalém. Porém, no dia do aniversário dele, onde ele iniciaria o seu processo sacerdotal, algo acontece. Ele tem uma visão, os céus se abrem, e a Bíblia diz que ele vê o trono de Deus e vê esferas se movimentando, uma vertical, uma horizontal e outra diagonal. Isso aqui eu gosto de chamar de um novo movimento de Deus eterno. Esse é o movimento eterno de Deus. Por quê? Porque a gente precisa entender que isso aqui está falando da movimentação do reino e do corpo de Cristo. A primeira movimentação é a vertical, é o céu se movimentando. A segunda movimentação que nós temos é a horizontal, é a igreja que se movimenta dentro do tempo. Mas nós temos o terceiro nível, que é a diagonal, que é a igreja que se movimenta céu e terra. Ezequiel estava clamando por uma restauração de um sacerdócio que ele era local, de um sacerdócio que ele estava ligado a uma região, né, Adriano, Sim, ali. Só que o que a gente vê é que Deus não está querendo fazer isso. Deus está querendo levantar um novo movimento. Um movimento que segue Deus para onde Deus vai. A Bíblia diz que as rodas, elas seguiam fogo e seguiam o trono para onde ele ia. Um sacerdócio geográfico, um sacerdócio temporal, um sacerdócio que ele está ligado a ambiente, pessoas e e geografia, né, e horários, eles nunca vai conseguir seguir a Deus. Mas o novo movimento de Deus exigirá uma igreja que segue o Senhor no céu e na terra, que ouve o que Deus está falando e replica aqui na terra. Essa relação diagonal, subindo e descendo e se movimentando e indo para onde o Senhor quer, é o chamado de Deus para esses dias. Temos vivido isso. E Adriano, é uma pauta que a gente fala muito, né, sobre adoração não é algo que está em três instâncias, que é a adoração do velho pacto, né? exatamente. A gente sempre conversa sobre adoração, principalmente no Antigo Pacto, que ela é uma adoração que ela de fato ela é local, ela é geográfica, né? Ela é intermediária e ela tem os seus horários, né? Só que em Cristo nós temos uma adoração que de fato ela acontece de forma rotineiramente, continuamente, em todos os lugares e ela não precisa do intermediário, né? Então, Isso assim, mesmo. e uma das coisas que a gente até tem conversado muito e que eu sei que Deus tem levantado uma palavra sobre a nação é justamente sobre esse entendimento de transição de geração. O que Sim. é que acontece? Quando não há esse entendimento do movimento de Deus, a gente acaba colocando o movimento de Deus em caixas e Do em que aconteceu, temporadas. né? É aquilo que Exatamente, Deus fez, aquela. que nem Exato, Ezequiel, Senhor, restaura o exato. templo. E Deus está dizendo, não, eu quero fazer templos vivos, né? E a gente está. E isso está sempre esticando a gente a olhar para o novo que Deus está fazendo e se movimentar e se atualizar no Espírito e ter os olhos focados não no que Deus já fez, mas no que Deus vai fazer, vai continuar fazendo. Então isso é maravilhoso, E apóstolo. a gente até tá tendo essa preocupação na gravação do novo álbum da Casa Amarela, que voltando às músicas lá de casa, né? Voltando às músicas lá em casa, que o primeiro álbum foi músicas feitas lá em casa, e agora a gente tá voltando para uma segunda edição de músicas feitas lá em casa novamente, porque a gente tá trazendo essa mentalidade, né? De uma relação de Deus
que é atemporal, que é apaixonada, que é vibrante, que tem o desejo de estabelecer um novo pacto, Exato. não é? A gente percebe que, assim, existem coisas que elas são irretocáveis, que é o quê? É o princípio, é a essência, é o começo, é o nosso coração tá nesse local de submissão. Só que a gente entende que as dinâmicas mudam, as técnicas mudam, é até os ritmos musicais eles mudam. A gente está vendo que Deus A está trazendo dinâmica, algo né? lindo na nação, na igreja. E a gente até nesse projeto tem algo bem diferente musicalmente falando, mas a gente tá com esse cuidado, está com esse cuidado de estar com o coração, permanecer com o coração nesse local. Então a gente está com um projeto assim e tá ficando incrível, né? Você que está nos acompanhando aí, a gente está num período de captação de imagem, a gente vai subir as músicas. No primeiro dia, né, o pessoal falando, onde que a gente encontra já o que vocês cantaram ontem? Calma, vai ficar pronto. Depois de agora que a gente tá gravando, você vai encontrar no Spotify e no YouTube. Mas eu quero até te dar uma dica, você que tá aqui, seja bem legal, grite bastante, porque nós estamos captando a sua voz. Eu quero só te informar que no meio do culto nós estamos gravando um EP, tá bom? Então não perde a oportunidade. Apóstolo, eu queria só te fazer uma pergunta também, porque hoje praticamente todas as músicas da banda são composições que Deus tem te dado. E te né? dado também, né? Mas assim, eu sou o teu discípulo, eu tô aprendendo, então assim, tô crescendo nesse aspecto da composição. Crescendo e muito bem. do crescimento foi de tá vendo, né, a tua linha de composição. Agora, me fala um pouco sobre essa questão de como tu aplica as composições na igreja local. Porque eu percebo que existem músicas que a gente está gravando esse ano, que já são músicas que são cantadas em 2013, 2014. Música de 2012, né? Isso. Estrada da Vida é uma música de 2012. É uma delas, né? De 2012 a gente tá gravando agora. Bem, o que acontece? Eu componho por temporadas e por revelação. Uhum. Eu entendi um princípio em Lutero. Lutero, ele avançou na reforma porque ele teve preocupação de musicalizar o sermão. Então, o que ele ia pregar, ele musicalizava. Castelo Forte é um próprio exemplo disso. Então, ele percebeu que as pessoas tinham capacidade, era mais fácil gravar 1000 músicas do que um sermão. Tá entendendo? Verdade, então, as pessoas elas têm capacidade de gravar a canção. O sermão é mais complicado. Se você pega a revelação e musicaliza, então o que acontece? As pessoas vão cantar aquilo, e se cantam aquilo, vira cultura, e se vira cultura, é assimilado aquilo, né? Então eu comecei a entender essa realidade, a mesma realidade que John e Charles Wesley entenderam no avivamento metodista. John pregava, Charles escrevia enquanto ele estava pregando. Então, como é que eu faço isso? Eu não tenho como musicalizar quando eu tô pregando, tá entendendo? Sim. Mas eu musicalizo muito quando eu estou escutando meus mentores, meu mentor, escutando os meus aios. Aquilo dali vai me gerando novas revelações e eu vou encaixando ela dentro da melodia e da métrica. Tá entendendo? Por isso que são construções de anos. Então são músicas que estão dentro de uma temporada. E aí eu crio ela quando a gente está vivendo essa nova temporada. Só que eu entendo que nem tudo deve ser lançado de uma vez. Por quê? Porque às vezes, porque você tem pressa, eu vejo muitos compositores que fazem um primeiro álbum fantástico, porque pegam 10, 15 anos de revelação e aplicam num único álbum. Tô entendendo. E aí, depois eles têm pressa para fazer um novo álbum. E o outro álbum fica raso. O outro álbum não fica com a mesma expressão. Por quê? Porque não tem como produzir experiência. Experiência cara, você tem que viver algo com Deus para poder viver essa experiência. Você tem que ter uma jornada. E não tem como ter uma jornada de 10 anos em meses, porque o produtor fonográfico, o mercado vai pedir isso. Então a gente tem calma de lançando as músicas conforme a temporada que nós estamos vivendo e depois de guardar para o melhor momento. E esse projeto é fruto disso, né? Porque a gente passou, tipo assim, desde 2017 sem gravar, né? Não, a gente lançou o último, foi em 2019, gravamos em 2018. Lançamos em 2000, não, lançamos o último em 2020. Foi 2020. 2020, lançamos em 2020. Gravamos em 2019. Então é um hiato aí de 5 anos, mas nós estamos voltando com tudo. Beleza, gente? Então, você quer ficar mais por dentro daquilo que a banda da Casa Amarela está compondo, está gerando, fica por dentro, porque vai sair um material fantástico. Valeu!